síndrome do ovário policístico. Essa patologia acomete mulheres de todas as faixas etárias. E hoje vamos bater um papo muito importante com o Dr. Leonardo Gebrim, ginecologista, para a gente falar um pouquinho sobre essa patologia. Olá, Dr. Leonardo. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme receber o senhor aqui para tirar as nossas dúvidas, dessa patologia que acomete muitas mulheres, não é verdade? Verdade. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Queria cumprimentar todos aqueles que acompanham o programa Viva Bem. E é uma doença que está aumentando muito a prevalência dela, a quantidade de pessoas que estão sendo acometidas. Então é muito importante tratar desse assunto. É verdade, doutor Leonardo. Então já vamos começar aqui com as nossas perguntas, né? O que causa, a SOP, a síndrome do ovário policístico? Bem, ela é uma doença endocrinológica, é uma desordem hormonal, mas a ciência não sabe muito bem os fatores causadores. Nós conhecemos alguns fatores de risco, as pessoas que estão mais suscetíveis a apresentar a doença, mas não é uma doença que a gente sabe explicar por que acontece. A gente consegue diagnosticar a grande maioria dos casos sem explicar o porquê que acontece. Eu imagino, eu já sofri desse mal e realmente não tem explicação. E quais são os sintomas da SOP, doutor Leonardo? Bem, são 3 sintomas clássicos, né? 2 deles clínico-laboratoriais e um deles radiológico, por meio de um ultrassom. O primeiro sinal, o mais comum, que as pacientes acabam procurando um serviço de ginecologia ou um ginecologista, é a amenorreia ou oligomenorreia. Ou seja, a paciente para de menstruar e ela menstrua cada vez menos, os seus ciclos vão tornando-se mais espaçados, não vem todo mês mais, vem mês sim, mês não, em casos extremos vem a cada 6 meses, então pode demorar até 1 ano ou em alguns outros casos até mais tempo. Essa é a primeira manifestação. Outra manifestação é a manifestação clínica de hiperandrogenismo, ou seja, aumento dos hormônios masculinos. Então a mulher começa a ter uma pele mais oleosa, ela começa a ter mais espinha, mais acne, a pele do pescoço fica bem escura, ela começa a escurecer também na axila, né? Começa a ter queda de cabelo. Então esses são os sintomas clínicos, ela começa a notar essa diferença, ela começa a engordar um pouquinho, ganhar um pouco de gordura abdominal, de depósito abdominal típico masculino, né? E o terceiro sinal, o terceiro sintoma é o achado ultrassonográfico. A paciente faz um ultrassom endovaginal e ela descobre que os seus ovários estão repletos de folículos, né? E caracterizando uma anovulia crônica. O que acontece no ovário policístico? A mulher não ovula, por isso que ela não menstrua e por isso que ela tem maior dificuldade de engravidar. Entendido, doutor Leonardo. E qual é a idade que essa doença mais se manifesta? Eu sei que atinge mulheres de todas as idades, mas qual que é aquela idade predominante? A paciente começa a perceber a partir dos 16, 17 anos, mas como você bem disse, ela pode ocorrer em qualquer fase da menarqume da paciente. O que é a menarqume? Enquanto ela menstrua, enquanto em teoria ela tem condições de engravidar, né? Então ela pode ocorrer em qualquer fase, mas a gente vê bem no início da vida adulta, 16, 17 anos, que começa a manifestação ficar mais séria, vamos dizer assim. E eu só quero abrir um parêntese que eu acho muito importante falar para a gente instruir a população, que crianças, quando elas começam a menstruar, menininhas que começam a menstruar, primeiro, na grande maioria dos casos, não tem necessidade de fazer ultrassom de rotina, e segundo, que a síndrome não está totalmente, não está totalmente completa. Não quer dizer que a menina que faz um ultrassom com 13 anos, que vê muitos folículos no ovário, ela tem a síndrome. Então, nessa idade, nós temos que ter muita paciência, muita calma, para a gente não gerar um diagnóstico desnecessário para essas pacientes.
Perfeito, doutor Leonardo. E aqui a gente tem a pergunta, né, de como detectar, né, essa doença. O senhor já falou de vários sintomas, mas eu creio que o principal é a ausência da menstruação, esse atraso, né, doutor? A ausência da menstruação é o primeiro que a paciente vai perceber, né? A pele também, a queixa da alteração da pele é muito importante. A pele realmente fica mais oleosa. Os pacientes chegam para mim e falam assim: olha, minha pele não era assim, minha pele não era tão oleosa, eu não tinha tanta espinha e agora está voltando tudo. Tem algumas que falam: estou voltando à adolescência, né? Chegam num tom de brincadeira aqui, mas é essa impressão que elas têm. Então, nesses primeiros sinais, a melhor opção é consultar, porque o tratamento é muito eficaz. Certo. E já entrando nesse gancho, né, doutor Leonardo, qual é o melhor tipo de tratamento para a SOP? Bem, temos várias opções hoje. A primeira opção que nós temos que saber da paciente é se ela quer engravidar. Porque eu falo que o tratamento da SOP ele tem dois braços. Um braço é da gravidez, o outro braço é da não gravidez. De toda forma, tem um remédio para diabetes que se chama metformina, que tem excelente resultado em ambos os braços do tratamento. Então eu falo para os pacientes: olha, para mim o que tem de melhor hoje, não só para mim, mas para a ciência, o que tem de melhor hoje é um remédio para diabetes, e eu vou passar esse remédio para diabetes para você. Eu sei que você não tem diabetes, mas nós vamos fazer esse tratamento. Se ela quiser engravidar, a gente pode entrar com a indução de ovulação, se esse for o problema. A gente vai passar um medicamento que vai estimular o funcionamento do ovário dela, e esse ovário funcionando vai fazer ela ovular e, consequentemente, engravidar, se Deus quiser. Se ela não quiser engravidar, a gente entra com os anticoncepcionais. Né? Tem que lembrar que nem sempre ovário policístico é indicação de usar anticoncepcional. Isso é uma cultura que por muito tempo é uma conduta que por muito tempo foi tomada por médicos e por pacientes que acabam que se automedicavam, mas que hoje a gente sabe que tem tratamentos mais eficazes, tão eficazes quanto. Então, repetindo, síndrome dos ovários policísticos não é sinônimo de anticoncepcional. Doutor, eu passei por isso, eu tive a SOP com 12 para 13 anos, né, e o tratamento já foi o anticoncepcional, então desde muito cedo eu tive que tomar, não tinha outro tipo de tratamento, né, sim, do conhecimento da época, que também não tem muito tempo assim, mas era o único tipo de tratamento disponível, né, e eu tive que passar por ele. E assim, pra gente já tomando esse gancho, igual o senhor tá falando sobre engravidar, então assim, mesmo com a SOP é possível sim engravidar, né? Totalmente, perfeitamente e facilmente, mas consegue relativamente tranquila a gravidez. É claro que a gravidez ela é multifatorial, né? Eu acho que a paciente engravida na hora que ela tem que engravidar, na hora dela, mas é claro, nós temos que tomar as condutas médicas, nós temos que cuidar, identificar se tem algo errado, mas síndrome dos ovários policísticos não é igual à infertilidade, né? A mulher que tem ovários policísticos, ela tem que usar anticoncepcional, ela tem que usar algum método, né? Eu já atendi 1, 2, 3, 4 pacientes que falaram que foram orientadas que não engravidariam por causa do ovário policístico e estavam fazendo pré-natal comigo. Então, isso é muito importante falar, que elas engravidam sim, que é possível engravidar. Perfeito, doutor Leonardo. Eu quero agradecer todo o esclarecimento, né? Todas as respostas que o senhor deu, que abrilhantou muito o nosso programa, tirou com certeza as minhas dúvidas e de muita gente. Então, muito obrigada mesmo, doutor Leonardo. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco no nosso programa Viva Bem. Para mim foi um prazer e uma honra, Camila. Eu estou sempre à disposição. Se precisar, eu estou aqui. Obrigada, combinadíssimo.